Análise política com Orion Teixeira. Orion Teixeira com a gente, já ao vivo, em cores, para quem nos acompanha aí pela live. Bom dia para você, Orion, tudo tranquilo, meu amigo? Bom dia, Bruno, Murilo, Luciano e ouvintes espectadores do Band News. Muito prazer em voltar a falar com vocês. E é bom mudar de assunto mesmo, porque tem que tirar as criancinhas da sala nessas horas, viu? Tá certo. Orion, vamos lá então. Vamos falar sobre a AMM, que leva 400 prefeitos para tirar prioridades dos municípios do papel. Onde estão as demandas mais urgentes, Orion? Olha, Bruno, os prefeitos então vão agitar Brasília a partir de hoje e deverão pautar parte do debate político, né? Minas terá participação recorde dessa vez, com mais de 1.700 inscritos, entre eles 400 prefeitos, no que eles chamam lá de 24ª Marcha de Prefeitos a Brasília. Em parceria com a Associação Mineira dos Municípios, a AMM, o evento é anualmente promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, há 25 anos. Então, a Marcha dos Prefeitos começa hoje, vai até o dia 30 de março. O presidente da AMM, que é prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, reforçou a importância da marcha na capital federal para que essas pautas municipalistas saiam realmente do papel. E são várias demandas, viu, Bruno? A maioria delas está associada aí ao repasse de recursos para os municípios, que é baseado aí no Fundo de Participação dos Municípios. Então tem propostas que discutem, por exemplo, a queda na arrecadação, a queda do coeficiente de repasse desses recursos, o aumento também do Fundo de Participação, enfim, e tem outras questões também previdenciárias. Essas pautas serão levadas a uma reunião com a bancada mineira, em primeiro lugar, no Congresso Nacional, amanhã. Além dessa está programada uma outra no dia seguinte, dia 29, com o grupo de trabalho da reforma tributária para a apresentação da proposta do governo aos prefeitos mineiros, bem como também da apresentação das demandas dos prefeitos aos deputados. O presidente Marcos Vinícius está preocupado com a reforma tributária porque os municípios deverão ser muito impactados. Hoje há uma proposta, viu, Bruno, de unificar os tributos federais com os estaduais e os municipais em apenas um imposto único. Então é preciso acompanhar de perto para ver como que serão os repasses depois, já que os municípios têm essa dependência da sobrevivência deles desse fundo de participação. Então, o Pacto Federativo, chamado Um Olhar para o Futuro, será o tema da marcha a Brasília na defesa dos municípios. Da parte do governo federal, deverá ser dada a sinalização para ajuda aos municípios que ainda possuem regimes próprios de previdência. A maior parte dessas cidades tem problemas em seus regimes de previdência. E dados do Tribunal de Contas da União mostram que em 2021 o déficit acumulado nos regimes municipais era de 5 bilhões e 300 milhões em todo o país. Orion, agora a gente fala do presidente que adiou aí, né, a viagem à China para cuidar da saúde, também cuidar das questões aí, digamos, crises políticas e também econômicas que estão batendo à porta. Orion, como é que você analisa os próximos dias? Luciano, há quem tem observado que a pneumonia leve presidencial tenha vindo na hora certa, teria sido diante desses desgastes aí, crises na política e economia. O presidente iria para a China numa semana importante. Além de cuidar da própria saúde, ele poderá ficar por aqui também acompanhando as discussões sobre o novo teto fiscal, o rito das medidas provisórias no Congresso, que já abriu uma crise aí entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e mais do que isso, a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil no dia 30, um dia antes do aniversário de 59 anos do golpe militar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também cancelou a ida ao país asiático. Eles voltariam da China em 31 de março. E a definição sobre temas importantes ficaria para depois, para abril. Bom, Bolsonaro, ao voltar, poderia usar a viagem do presidente à China, que ele condena por ser um país comunista, e ainda fazer apologia ao golpe militar de 64, que completa, então, como diz, 59 anos neste ano. Do jeito que as coisas acontecem em Brasília, a volta de Bolsonaro poderia insuflar seguidores a novas tentativas aí antidemocráticas, até golpistas. Além disso, Lula acumula aí um sério desgaste por falas consecutivas sobre o ex-juiz federal Sérgio Moro. É natural, Luciano, que uma pessoa que tenha sido presa
como diz lá injustamente e por mais de 500 dias, guarda consigo sentimento de revolta e até de vingança, o que precisa ser gerenciado, porque Lula já venceu o Sérgio Moro no campo judicial e também, que é o campo de Moro, e também no campo político, que é o de Lula. Na avaliação de alguns aliados do presidente no Planalto, a fala de Lula fortaleceu Moro e recolocou o senador na posição de antagonista ao governo de hoje. Parte da gestão do Lula chegou até a tentar apontar aí a ação da PF como uma prova de que o órgão tem independência no governo atual, inclusive para proteger um dos principais opositores do presidente. Como se sabe, depois de uma fala infeliz do Lula a respeito de Moro, no dia seguinte, a Polícia Federal desencadeou uma operação para prender e desbaratar um esquema que iria sequestrar e até tentar matar algumas autoridades, entre elas aí o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é senador da República. Bom, Lula, é verdade, Luciana, que o Lula tem que repensar isso, porque a posição dele hoje ele tem que ser um estadista, né? Nós passamos aqui 4 anos ouvindo impropérios, ataques e acusações sem provas. Não se pode, então, sair por aí também fazendo o mesmo tipo de expediente. Então, cair nessa armadilha e tem que, na verdade, se comportar como um estadista e permanecer nesse lugar, porque o Lula chegar a usar palavrão para falar sobre o Sérgio Moro não convém a um presidente, muito menos dar toda essa pilha, nesse caso, que já foi até superado pela própria justiça. Tá certo, Orion. Quarta-feira você tá de volta aí com mais destaques da política mineira e nacional. Boa semana para você, meu amigo. Um abraço para você, Bruno, Murilo, Luciano e ouvintes espectadores da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia. Façamos.